E aí, vocês descobriram o tema da nossa próxima aula? E o tema da nossa próxima aula será... tipos de solos! Mas o que são solos? Os solos são as camadas superficiais que ficam ali na crosta terrestre do nosso planeta. É como se fosse a pele da Terra. Eles são compostos de pedaços de rochas, como argila ou areia, por exemplo. Além de ar, água e restos de animais e plantas que chamamos de matérias orgânicas. Mas agora fica a pergunta: os solos são todos iguais? Você já deve ter visto diferentes tipos de solos quando viajam em diferentes plantações, nos vasos de plantas, nas areias das praias, enfim, em muitos lugares. Também já deve ter observado que existem solos mais férteis, ou seja, onde as plantas crescem e se desenvolvem muito bem, e solos em que poucas plantas conseguem sobreviver. Vamos entender um pouquinho melhor aprendendo sobre as características de 4 tipos de solo. Vamos lá? Solo arenoso. O solo arenoso é formado por uma grande quantidade de areia. Este tipo de solo também é bastante permeável, turma, ou seja, ele absorve muita água, pois apresentam grandes espaços entre os grãos de areia. A água, galerinha, passa com muita facilidade entre os grãos e chega rapidinho às camadas mais profundas. Isso quer dizer, turma, que esse tipo de solo molha bem rapidinho. Mas, com esse tipo de absorção, os sais minerais, que servem de nutrientes, sabe, turma, de vitamina para as plantas crescerem fortes, seguem junto com a água. Por isso, os solos arenosos são geralmente muito pobres em nutrientes. O nosso próximo exemplo é o solo argiloso. Este tipo de solo é formado por grãos muito pequenininhos. Isso faz com que ele seja impermeável, bem diferente do arenoso que vimos há pouco. Isso acontece por seus grãos ficarem muito juntos, logo não deixam espaços para a água infiltrar. Olhem como esse solo, turma, não deixa a água infiltrar com facilidade. Por reter água e sais minerais, é um solo rico em nutrientes e é ótimo para a fertilidade e o crescimento das plantas. O nosso próximo exemplo de solo é a terra roxa ou a terra vermelha. É um tipo de solo bastante fértil, caracterizado por ser o resultado de milhões de anos de decomposição de rochas vulcânicas. O nome terra roxa é dado a esse tipo de solo devido aos imigrantes italianos que trabalhavam nas fazendas de café. Eles chamavam de terra rossa, já que rosso em italiano significa vermelho. Como o nome é muito parecido com a palavra roxa aqui do Brasil, acabou se consolidando assim, turma. Vou contar para vocês 2 curiosidades sobre esse solo. A primeira é que ele é um dos solos mais caros para se comprar aqui no Brasil devido à sua grande fertilidade. E a segunda curiosidade é que ele mancha muito, turma, tanto o nosso corpo quanto as nossas roupas. O último exemplo de solos dessa aula é a terra preta ou solo umífero. Este tipo de solo contém cerca de 10% de humus. Mas o que são humus? Humus são compostos de matérias orgânicas, ou seja, restos de animais e plantas mortas. O humus ajuda muito, turma, a reter a água no solo, por isso esse tipo de solo é bastante fértil.
Geralmente utilizamos esse tipo de terra para plantas que nós temos em casa, turma. Agora que nós vimos várias características de solos diferentes, vocês terão a seguinte missão: procurar em livros ou na internet 2 plantas típicas de cada solo que eu expliquei. Depois, deverão postar lá no nosso mural Padlet as fotos e os nomes dessas plantas. Vocês poderão fazer no caderno, colocar as imagens certinho, tirar uma foto e colocar lá no Padlet, ou se desejarem, poderão fazer direto no nosso mural. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês. Ai, não fiquem de fora dessa, hein? Na semana que vem nós vamos compartilhar o que vocês procuraram. Combinado? Um grande beijo e até a próxima!